Olá, meus amigos! Que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Estou aqui com muita alegria, nesse propósito. Deus tem feito coisas maravilhosas, Ele tem guiado essa obra, porque o livro de Atos ainda não acabou. Ele tem feito todo dia coisas novas. Se a gente for parar para ver, todo dia é um dia diferente, né? O mês pode ser o mesmo, o dia da semana pode ser o mesmo, mas é diferente, porque Deus é um Deus de novidade. E ele quer fazer coisas novas, e nós iremos invocar o nome do Senhor. E olha a promessa que diz no livro de Romanos 10, olha só que maravilha, meus amigos. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus amigos, nós iremos fazer exatamente isso aqui. Nós iremos invocar o nome do Senhor. Às vezes você está se sentindo confundido, você não sabe que caminho seguir, você não sabe, o que fazer, mas Deus ele vai te dar direção, porque aquele que crê nele não será confundido, e ele é rico para com todos aqueles que o invocam, seja judeu, grego, seja brasileiro, espanhol, não importa, ele ama a todos, e ele quer se revelar a você, amém? Você vai ser muito abençoado. Eu estarei compartilhando com vocês 7 erros de Sansão, que a gente deve evitar em nossas vidas, amém? Eu gostaria de convidar você que é novo a se inscrever nesse canal de oração. Você vai ser muito abençoado. Deus ele vai abrir caminhos e principalmente ele vai abençoar a sua família e a sua vida espiritual, amém? Porque a nossa comunhão com Deus estando bem, a nossa família estando bem, o resto a gente conquista, não é verdade? Então se inscreva, clica também no sininho e coloca todas, tá bom? Glória a Deus. Meus amigos, a história de Sansão é muito interessante. Ele foi escolhido por Deus, antes ainda dele nascer. A mãe dele era uma mulher que ela não podia ter filho, ela era estéril. E o anjo do Senhor aparece para ela, lá no livro de Juízes você pode ler, e fala que ela seria mãe, que ela teria um filho. Mas um detalhe, ele seria nazireu, ou seja, ele seria separado para o Senhor. Deus escolheria aquela criança, que nasceria para poder ele ser um libertador do povo de Israel, porque o povo de Israel se misturou com povos pagãos e acabou adotando para eles aqueles costumes de adorar outros deuses, prostituição, e Deus se irou, e entregou eles aos seus inimigos, mas eles se arrependeram e clamaram ao Senhor. E como a gente falou no começo, Deus é rico para aqueles que o invocam, e Deus estava levantando aquela criança ali para poder ele ser um libertador. E aquela mãe, como o anjo falou, engravidou, teve um filho, e o nome dele se chamou Sansão, e ele foi crescendo, e quando ele ficou adulto, o Espírito do Senhor veio sobre ele. Ele tinha uma força sobrenatural, ele tinha uma força que o Espírito Santo dava para ele, o Espírito Santo se apossava dele, e ele venceu, os inimigos, ele foi libertando o povo, e o povo, os filisteus, não ousava mexer com o povo de Deus, porque tinha aquele homem ali para proteger, olha só, mas ele cometeu muitos erros, porque não adianta, você pode ter obras, você pode ser uma pessoa que tenha dom de curar, você pode ter um dom do Espírito Santo, você pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se você não vigiar, se você for inconsequente, como ele agiu, ele era uma pessoa que ele se achava autossuficiente, e autossuficiência é algo que atrapalha, porque a gente se acha capaz, mas não, é Deus que nos capacita, é Ele que nos dá força e ânimo todo dia para acordar. Então nós devemos retribuir a Ele a honra e a glória, pois dele, para Ele, por Ele são todas as coisas, amém? E ai daquele que se acha autossuficiente. O livro de Provérbios fala, o sábio: tens visto o homem que é sábio aos seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele, olha só, meus amigos. Pode-se esperar mais do tolo do que aquele que se acha sábio aos seus próprios olhos. Então tenhamos esse espírito de humildade, e isso faz toda a diferença. E o segundo erro desse grande homem de Deus foi a desobediência, porque ele era um homem que ele desobedecia, ele acabou procurando prostituta, ele acabou desobedecendo, o Espírito Santo falava com ele, ele não obedecia, ele era uma pessoa inconsequente, e aquilo ali trouxe, como a gente vai ver o final dele,
coisas terríveis para a vida dele. E o livro de Samuel fala, né, 1 Samuel 15:22, que é melhor a gente obedecer do que sacrificar. Então, que você possa entender que Deus, ele quer obediência. Você pode fazer jejum durante um dia todo, mas se você estiver na desobediência, não adianta. Então obedeça, amém? A inconsequência, ele foi uma pessoa inconsequente, ele era jovem, bonito, e ele foi atraído pelo seu coração e acabou cometendo, inconsequência na vida dele. Então, que a gente possa nos guardar, porque a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5:22 que a gente deve se abster de toda a aparência do mal. Olha só, de toda a aparência do mal. Ele não atentou a isso. E faltou nele também sabedoria. Ele era uma pessoa que ele era forte, ele tinha tudo, mas ele não tinha sabedoria. Ele se entregou a uma mulher chamada Danila, uma mulher que não temia a Deus, uma mulher que foi a pedra de tropeço na vida dele, porque aquela mulher fez acordo com os inimigos, com os filisteus, para que descobrisse qual era o segredo dele. E ela, conversando com ele, e ele nada de falar, até que ele revela para ela, e ela conta para os inimigos que que ele tinha uma aliança com Deus, que ele não podia cortar o cabelo, que ele era nazireu. E o que aconteceu? Cortam o cabelo dele enquanto ele dormia, cortam, e quando ele acorda, os inimigos vão prender ele, e ele tenta tirar aquelas amarras, e o Espírito Santo já não estava mais com ele. Olha só, meus amigos, quando muita gente acontece isso, quando ela vai se dar conta, o Espírito Santo já saiu dela, a presença de Deus já não está mais perto dela, porque ela rejeitou. Deus falou com ela, ela não quis saber, e o Espírito Santo se retirou, porque o nome já diz Espírito Santo. Mas quando você vive na desobediência, o Espírito Santo, ele se afasta de você, e você colhe o resultado da sua colheita, da sua plantação, melhor dizendo, sua plantação de desobediência. E para a gente terminar também, ele tinha tendência a fazer o que era errado. Ele era uma pessoa que ele tinha essa tendência, e ele se entregava, ele agia pelo impulso, pelo seu coração, ele não pensava antes, e nós não devemos ser assim, porque Deus, ele é Espírito, e Deus é inteligência, Ele nos dá essa sabedoria, Ele nos dá essa direção para que a gente não perca tempo, a gente não perca recursos, a gente não perca de estar firme com Jesus, pois essa nossa fé em Jesus é que nos garante a proteção de todo mal, amém? E para a gente terminar, ele também foi uma pessoa imatura, ele não teve maturidade para poder lidar com as situações, porque nós, durante a nossa vida, durante o dia, a gente vai ouvir, a gente vai ver, a gente não pode ser uma pessoa que guarda mágoa com facilidade, que se escandaliza, porque nós não estamos ainda no céu, nem a igreja é o céu. A igreja é o reino de Deus, sim, mas não é o céu é perfeito. Aqui você vai ver muita coisa errada, aqui você vai ouvir muita coisa, mas você deve guardar o seu coração, a sua fé, porque aquele que não for como um menino, como uma criança, não no sentido de maturidade, mas de pureza, esse não vai entrar no reino dos céus, esse não vai ver a Deus, amém? Então seja menino na pureza, mas maduro na fé, isso que Deus espera da gente. E por último, ele dava lugar ao inimigo. Como foi falado, aquela mulher, ele viu que ela não era de Deus, ele viu que ela estava armando para ele, mas ele não quis saber, ele contou o segredo, ele deu lugar ao inimigo. E o que aconteceu? Quando os inimigos prenderam ele, furaram os olhos dele, colocaram ele para moer, olha só, para trabalhar em formato de escravidão. Mas eles deram uma festa para até comemorar a prisão de Sansão, deram uma festa com os principados dos filisteus. E o que aconteceu? Sansão se arrepende, e Sansão se arrepende, ele ora a Deus pedindo misericórdia, pedindo que o Senhor desse para ele a força mais uma vez. E a Bíblia fala que o cabelo dele foi crescendo, e ele segurou nas pilastras daquele templo, que estava todos ali, os filisteus, os principados dos filisteus, e ele derruba pelo poder de Deus e mata todos os inimigos de Israel que estavam ali. Olha só, porque Deus, ele é rico
para aqueles que o invocam em sinceridade. E você às vezes está assim, mas Deus ele vai nos ouvir agora. Nós vamos orar agora de todo o nosso coração, amém? E você pode ter certeza que Deus ele vai ser rico para você agora. Ele vai ser rico com a paz, com a força, com a coragem. Se você está sentindo magoado, triste, ele vai trocar esse sentimento ruim pela veste de alegria, veste de louvor, amém? Vamos então orar sobre o nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, nós estamos aqui, Senhor, reunidos nessa corrente de fé. Pela fé agora nós damos as mãos, Pai, para pedir por esse dia. Senhor, nós queremos colocar nas Tuas mãos o nosso coração. Não deixa a gente errar, não deixa a gente ser inconsequente, imaturo, como foi Sansão. O Senhor usou ele. O Senhor, meu Deus, fez através dele coisas extraordinárias. Mas ele não teve sabedoria. Ele, meu Deus, desobedeceu. Nós estamos aqui para pedir misericórdia, pois não somos melhores que ninguém, mas nós pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê força. Venha afastar de nós, Senhor, toda mais amizade, pessoas que tenham nos influenciado para, meu Deus, nos afastar de Ti. Que o Senhor arranque essas pessoas das nossas vidas, que o Senhor traga pessoas do bem, pessoas iluminadas, pessoas que são do Senhor, que têm o Teu Espírito, para que venham nos ajudar, Senhor, pois na hora da angústia nasce o irmão. Meu Deus, a Tua palavra diz, então nós estamos aqui buscando juntos na fé, no Teu nome. Sabemos que não somos merecedores, mas Jesus nos empodera. O sangue de Jesus nos empodera a entrar na Tua presença com ousadia, para pedir a Tua graça, as Tuas bênçãos. Meu Deus, para pedir que o Senhor liberte, que o Senhor salve, que o Senhor cure, que o Senhor transforme, que o Senhor abre portas, Senhor. Que o Senhor, meu Pai, faça o impossível, porque o Senhor é o mesmo, o Senhor não mudou. E a Tua palavra está falando aqui que o Senhor é rico para todos que Te invocam. Nós invocamos o Seu nome. Meu Deus, venha trazer as Tuas ricas bênçãos. Meu Deus, o Senhor disse, meu Deus, que viveríamos uma vida em abundância. Meu Deus, venha trazer essa abundância no nosso coração. Queremos nos sentir realizados, plenos. Essa comunhão contigo é tudo nas nossas vidas. Nós Te amamos, Te louvamos e desejamos e buscaremos estar na Tua presença todos os dias da nossa vida. Nós colocamos esse dia, nós pedimos que o Senhor nos acrescente tudo que o Senhor desejar, que o Senhor abençoe o nosso trabalho, que o Senhor abençoe nossos entes queridos, que o Senhor nos guarde, nos livre de todo mal, de todo acidente, de toda bala perdida, que esse dia seja dia de salvação, que pessoas tenham um encontro contigo. Abençoa o nosso Brasil, as autoridades, que eles possam exercer justiça, Senhor. Nós pedimos isso e pedimos que esse dia o Senhor possa fazer a Sua vontade, assim na terra como nos céus, pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória. Você que crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Meus amigos, um ótimo dia, tá bom? Não esqueça de deixar o seu joinha e que Deus te use, tá bom? Você compartilha essa oração, clica aqui embaixo compartilhar, Deus vai estar te usando e vai estar te abençoando, porque aquele que planta, recebe. Não tem como plantar coisa boa e colher coisa ruim, não é verdade? Tá bom? Que o amor de Deus e que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Foi um prazer, meus amigos, um abraço.